Fala, povo querido, sejam bem-vindos a este canal Simplesmente como Jesus. Aqui Newton falando, e no vídeo de hoje eu quero rapidamente falar sobre o Salmo de número 1, o primeiro salmo da Bíblia, do livro de Salmos. São seis versos que aqui no título é sugerido nessa Bíblia aqui, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz assim, verso de número 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, ele nos mostra um contraste entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia mesma vai dizer lá no livro de Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O primeiro fato que eu gostaria de destacar aqui é quando no verso de número 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui o que o salmista está querendo dizer é que a palavra bem-aventurado, ela tem o seguinte significado: é mais do que feliz. É a mesma expressão que Jesus vai usar em Mateus, capítulo de número 5, quando ele inicia o sermão da montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e ele introduz a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pacificadores. Então nós vemos esta palavra muito usada nessa versão, geralmente na versão Almeida Revista e Atualizada, e na versão Almeida Revista e Corrigida, que são as versões mais tradicionais ou que têm sido usado ao longo dos anos por igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Assembleia de Deus, ou até mesmo algumas igrejas batistas. Mas essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer que é mais do que feliz, é uma pessoa próspera, é uma pessoa que está tendo uma vida plenamente feliz. Ela é mais do que feliz ao fazer isso. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui o que acontece? Nesse primeiro verso, nós vemos uma repetição que o pensamento é o mesmo, embora as palavras mudem. É o que nós encontramos muito na literatura sapiencial, que está no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes e até mesmo em Cantares de Salomão, e até mesmo no livro de Jó, que são expressões que elas reproduzem o mesmo pensamento com palavras diferentes. Então aqui, resumindo, este homem que é mais do que feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o pensamento do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que não conhece a Deus, mas ele vive uma vida segundo a vontade de Deus. E no verso 2 nós vemos o que esse homem faz, o que traz prazer à sua vida, o que traz alegria ao seu coração. É o que diz no verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta palavra meditar, ela vem do hebraico, que quer dizer recitar, quer dizer falar. É a mesma ideia que está lá em
Deuteronômio capítulo 6, quando Deus diz que os pais deveriam inculcar a lei do Senhor, a palavra do Senhor aos seus filhos e falar delas quando estavam indo para o campo, voltando para casa. Ou seja, meditar aqui não é simplesmente a ideia do meditar transcendental ou segundo a filosofia oriental, de você estar em silêncio e pensar sobre e fazer aquela ação de meditar, a meditação oriental. Mas essa meditação, segundo a ideia do pensamento do texto hebraico no original, é que você possa recitar. Então, o prazer daquele que teme a Deus, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. No verso 3 diz o seguinte: pois ele será, esse homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, este homem que não tem prazer, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Este salmo, eu preciso abrir um parênteses para dizer que foi, depois do Salmo 23, foi um salmo que eu acabei memorizando. E eu acho lindo esse salmo, pelo que ele mostra a diferença do justo e do ímpio. Então, no verso de número 3, nós vemos que esta pessoa, este homem, esta mulher, este varão que tem seu prazer na lei do Senhor, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, ele vai ser frutífero, tudo que ele fizer prosperará. No verso 4 diz: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Aqui, quando o texto está dizendo que este homem não é como os ímpios, não é que ele não passe necessidade, não é que ele não tenha dificuldades, mas é que em tudo ele sabe para onde ele está sendo conduzido. Porque aqui o que o autor está querendo dizer é que não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha, ou seja, ele é lançado de um lado para o outro, ele não tem um sentido, ele não tem um propósito definido na sua vida, porque ele não sabe o porquê da sua existência. E nós vemos isso hoje, quantas pessoas perdidas nesse mundo. Por isso Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja, quem segue a Cristo, ou este homem justo, que é bem-aventurado, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele não anda, ele não vive perdido na sua vida. Ele sabe para onde está indo, ele sabe quem ele é, ele sabe a quem ele pertence. Então é importante essa definição, essa autoidentidade, essa nossa identidade em Cristo. Nós sabermos quem nós somos, porque nós não somos levados de um lado para o outro, como diz aqui no verso de número 4. No verso 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O verso 5 diz que o ímpio não subsistirá no juízo, ou seja, eu posso até dizer este juízo aqui como não existe apenas essa aplicação, mas no juízo final nenhum ímpio subsistirá, ou seja, não existe ninguém que poderá dizer que não merece a condenação que receberá de Deus. Em Apocalipse capítulo de número 20, nós vemos ali a descrição do juízo final. E todos os mortos serão colocados diante de Deus, se apresentarão diante dele para serem julgados segundo as suas obras. Agora eu quero te dizer uma coisa que veio ao meu coração aqui mesmo, nesse momento. Sabe por quê? Os justos, neste juízo, eles não serão condenados?
Primeiramente porque eles são justos e eles não podem ser condenados. Mas segundo, não é por causa da sua justiça própria. Porque quando nós lemos na Bíblia sobre o justo, nós entendemos que é alguém que confia em Deus, é alguém que procura viver a vontade de Deus com toda a sua alma, com todo o seu ser, com toda a sua vontade. Isso não quer dizer que ele seja perfeito, mas nós somos justificados em Cristo. Então, quando lá em Apocalipse diz que cada um foi julgado segundo as suas obras, aquele que crê em Cristo como seu Salvador, as suas obras não serão julgadas para a sua condenação, porque uma obra maior do que as suas será colocada diante de Deus. A obra de Cristo na cruz do Calvário é esta obra que cobre todas as nossas más obras ou todos os nossos pecados, e por isso não seremos condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, não existe condenação para aquele que está em Cristo, ou seja, para o justo. Então aqui diz, para concluir, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta palavra também de conhecer não simplesmente significa que Deus conhece você pelo nome, não significa apenas Deus te conhecer porque Ele conhece todas as coisas plenamente nesse exato momento. Deus não precisa aprender nada. Deus não precisa conhecer no mesmo sentido que o homem precisa. Aprender para conhecer. Deus conhece plenamente tudo agora, aqui mesmo. Deus conhece cada situação, cada detalhe. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração. Mas quando aqui diz que o Senhor conhece o caminho do justo, este conhecimento está relacionado esse conhecimento está ligado a relacionamento. Deus te conhece no sentido em que você também o conhece. Deus conhece você na intimidade. Deus conhece você porque você clama pelo nome dele. Deus conhece você porque você tem prazer na lei dele. Deus conhece você porque você medita na lei dele de dia e de noite, ou porque você procura viver a vontade dele. Então este conhecimento não está relacionado ao fato de Deus te conhecer, porque faz parte dos seus atributos e entre ele a sua onisciência, que diz que ele conhece todas as coisas. Deus também conhece o ímpio. Deus também conhece todas as coisas que o ímpio faz, todas as suas más obras, todos os seus pecados. Mas este conhecimento, ele fala de um conhecimento de intimidade. Ele fala de um conhecimento de andar junto. Assim como eu posso dizer que eu conheço uma pessoa que muita gente conhece, eu posso dizer que eu conheço, por exemplo, o presidente da República, que sei o nome dele, sei que ele mora atualmente em Brasília, eu sei que ele tem uma esposa chamada Michele, que ele tem pelo menos 5 filhos, mas isso me faz íntimo dele? Isso quer dizer que eu o conheça assim como seus filhos o conhecem, como a sua esposa o conhece? Logicamente que não. É nesse sentido que Deus te conhece. Deus te conhece na intimidade. E porque Deus te conhece na intimidade, e porque você foi justificado por Cristo, os ímpios não subsistirão no juízo, mas você subsistirá, porque não serão as suas obras que valerão ali na balança de Deus, mas a obra de Cristo, ela é aquela que valerá para que você não seja condenado. E que este salmo, que você possa ler, possa meditar nele, como diz aqui o próprio texto, de dia e de noite. Eu tenho certeza que Deus continuará te edificando, te fortalecendo, te alimentando com a sua palavra. Que Deus possa te abençoar neste dia. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar do Evangelho com outras pessoas, deixe o seu like, isso ajuda a plataforma a entender a importância e a relevância desse canal. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.